entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aqui a gente tem o primeiro mapa da esquerda, 1946, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra administrou aquela parte do mundo, né? Era um protetorado, em português, claro, uma colônia inglesa, a Palestina. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, existe uma negociação para que os judeus possam ter o seu Estado naquela região. E aí, aqui o mapa de 46 é o mapa em que a ocupação maior era do povo palestino, né, que historicamente estava ali naquela região. Os judeus, ao longo de séculos, né, tinham vivido as diásporas, né, e se espalhado pelo mundo. Havia um movimento desde o começo do século XX pela fundação do Estado de Israel. É o chamado sionismo, a ideia de que Israel, de que os judeus têm direito a um Estado. Sempre lembrando que uma parte dos judeus não concorda com isso, acha que não precisa ter um Estado judaico, né, o Estado israelense. Então, em 46, esse aqui era um mapa, né, um mapa em cor mais escura, indica áreas ocupadas principalmente por populações palestinas, populações árabes. Em 47, existe a partilha em 2 estados, partilha da ONU. A ONU decidiu que em 47 dividir em 2 estados. A área clara é a área que ficou com o Estado de Israel. E a área mais escura, o Estado palestino. Vocês vejam aqui que interessante, né? O Estado palestino dividido em 2 partes. A parte maior aqui é a chamada Cisjordânia. Aqui, ó. Essa aqui é a Cisjordânia. E aqui embaixo, a faixa de Gaza, que era bem maior do que é hoje. Então, o Estado palestino dividido em 2 partes. Aqui é o que estava no mapa em 1947, pela lei internacional, é isso que deveria valer. 2 estados, israelense e palestino. A partir de 67, o Estado israelense começa a avançar sobre as terras palestinas. Há uma série de guerras, vários estados árabes da região não aceitavam Israel. Israel alega que teve que fazer isso como autodefesa. Essa é a justificativa do Estado israelense. E aí, olha como vai encolhendo. Então, aquela era a área ocupada pelos árabes palestinos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí vem a partilha feita pela ONU, inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi quem fez a leitura na Assembleia Geral da ONU, que declarou oficialmente a existência de 2 estados e a fundação do Estado de Israel em 47. Eu até falava com meu filho em casa, jovem, falou, Oswaldo Aranha, aquele é Oswaldo Aranha, muita gente conhece por causa do filé Oswaldo Aranha, né? Mas é o Oswaldo Aranha que era o ministro de Relações Internacionais brasileiro. Aí, a partir de 67, olha como vai encolhendo a área dos palestinos. Então, os israelenses vão avançando sobre a área dos palestinos e olha como é que a faixa de Gaza fica pequenininha. Eles arrancam um bom pedaço da faixa e empurram os palestinos cada vez mais para dentro desta área pequena, onde vivem 2 milhões de árabes palestinos. E aqui, nos últimos anos, a partir de 2010, acontece um processo ainda mais grave, porque Israel adota a política da colonização, vai fundando colônias dentro da Cisjordânia, várias áreas. A autoridade palestina deixa de ter o controle dessas áreas e elas passam ao controle israelense. Então, o Estado palestino existe ou não existe? Não existe um Estado palestino organizado, existe a autoridade palestina com sede na Cisjordânia. Aliás, é importante a gente dizer, esse aqui é um mapa geral para a gente entender a evolução do que vai acontecendo e como é que Israel vai avançando sobre as terras palestinas. Então, quando se diz assim, olha, o Hamas terrorista atacou as terras e atacou cidades e civis israelenses. Não começou ontem, existe uma política de ocupação, uma política colonial. Israel exerce um poder colonial sobre os palestinos. Então, a pergunta que se faz é, o povo que é submetido não tem direito de se rebelar? Quais são os limites para essa rebelião? Pode atacar alvos civis? Não pode. Eu só queria lembrar que a resistência francesa durante a ocupação alemã na França, a resistência francesa era chamada de terrorista pelos nazistas. Ah, são terroristas, porque estão atacando, né, enfim, as autoridades constituídas que eram nazistas naquele período. Então, sempre quem se rebela é chamado de terrorista pelos que ocupam o poder. Então, nesse momento, você tem uma guerra de discurso e de palavras, né? Chamar ou não chamar de terrorista, né? É ocupação, não é ocupação? Esse debate é muito importante e acho que aqui a gente está trazendo elementos para que as pessoas possam compreender melhor tudo isso.